Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré. O objetivo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um estudo do Evangelho do Mestre Jesus de Nazaré, dizendo a todos do fundo do coração, os dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, né, eu vou fazer uma comunicação. A partir do dia 25 de janeiro, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2. O filme Nosso Lar 1 levou milhões de pessoas aos cinemas. Então eu imagino que o filme Nosso Lar 2 também levará milhões de pessoas aos cinemas. O irmão ou a irmã que não tiver cinema na sua cidade, procure um cinema mais próximo, né? Uma cidade mais próxima da sua cidade, né? Ou senão os shoppings geralmente têm cinemas, né? Então procure saber se tem um shopping na sua cidade, se dentro dele tem cinema. E vá ao cinema. A narrativa do filme Nosso Lar 2 é de um mundo espiritual, umbral, e do espírito de uma moça que não aceita a sua morte, e os mensageiros vêm fazer esse resgate desse espírito. O filme Nosso Lar 2, uma outra observação, é que ele não é a narrativa do contexto, né, do filme, não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né, psicografado pelo médium Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O filme, o bate-papo de domingo, né, o papo de domingo de hoje, é sobre mundos superiores e mundos inferiores. No capítulo 3 daqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 3, ele fala do mundos inferiores e superiores, né, que é né? Então, nós vamos estudar, né? Na casa do meu pai tem várias moradas, né? Então, no capítulo 3, na casa do meu pai tem várias moradas, mundos superiores e mundos inferiores. Mas antes de eu falar, eu vou passar aqui um vídeo curto do Haroldo, né? Onde ele fala, e eu vou explicar. Tendo todo cuidado acerca de datas, o que pensar da fala do querido Chico dizendo que Emmanuel afirma que a Terra será um planeta de regeneração por volta de 2057? Falo perfeito. Perfeito. A questão é, vamos voltar um pouquinho. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, meu reino não é deste mundo. Kardec explica a progressão dos mundos. Essa é uma grande dúvida. Então vamos lá. Mundo primitivo. O que o Kardec fala do mundo primitivo? No mundo primitivo, você não tem seres que raciocinam.
você não tem ainda a espécie humana. Aí o mundo progride, ele se torna mundo de expiação e prova. O que você tem no mundo de expiação e prova? Seres que raciocinam, que têm o pensamento contínuo, a espécie humana, o Homo sapiens sapiens. Mas, no mundo de expiação e prova, o Homo sapiens, ele está mais para animal do que para ser humano. Está tudo certo. E o que é o mundo de regeneração? O que é mundo de regeneração? Tem muita gente confundindo mundo de regeneração com mundo ditoso. Mundo ditoso é depois do mundo de regeneração. Então, o que Kardec diz sobre o mundo de regeneração? Que no mundo de regeneração, os espíritos que ainda têm o que expiar aurem forças para continuar a jornada. Isso aqui, eu tô dizendo literalmente o que está escrito lá. Aqueles que ainda têm o que expiar, dá uma respirada. Então, meu querido, mundo de regeneração é mundo de espírito que tem que expiar ainda. Isso aqui é mundo de regeneração. São seres que ainda têm que viver expiações. Mas é um mundo mais tranquilo. Por quê? Porque o bem começa a predominar um tiquinho. É como se você tivesse assim 51% de bem e 49% de mal. Aí você tem aí, ó, uma evolução. Séculos e séculos e séculos de mundo de regeneração, mais de 1000 anos ou mais. Aí você entra no mundo ditoso. O que é o mundo ditoso? Os mundos ditosos são os mundos onde o bem predomina. Olha isso! O bem predomina. Então o que significa? Que ainda existe o mal. O bem predomina, mas ainda existe o mal. Aí você tem milênios de evolução. Aí chega nos mundos celestes. Aí o que o Kardec diz dos mundos celestes? O bem reina soberano. Aí acabou o mal. Então, meu irmão, o mal só vai ser vencido no mundo celeste. Tem gente achando que mundo de regeneração é mundo celeste. Não é. Não é. Ok? Então nós estamos ainda em 2021. Nós temos décadas ainda para a transição planetária aliviar. Para a gente sair do olho do furacão. Aí o que vai ter? Ruínas. Depois da transição planetária, o que nós vamos ter? Tudo no chão. O que acontece quando passa um furacão? O que acontece quando passa um furacão? Está tudo destruído. Então, 2057, o furacão passou. Aí nós vamos começar, meu irmão, a reconstruir. Tem gente esperando 2057 um paraíso com um anjo puro e o bem reinando. Não. Isso é para daqui centenas de milhares de anos, meu irmão. Isso é coisa de mundo celeste. Vamos com calma. Tem muita escada para subir ainda. Eu espero não ter desanimado, viu? Minha intenção não é desanimar, é apenas a gente faça a nossa jornada de maneira realista, sem ilusões. O mundo de regeneração significa o furacão destruiu tudo e a gente vai começar a reconstruir. Fantástico, mano. O pessoal precisa compreender que é devagar o negócio, não é assim, né? É devagar, Rubens. O pessoal está achando que é assim. Acabou a transição planetária e virou o mundo celeste. Aí todo mundo virou anjo, ninguém encarna mais, o bem reina soberano. Não. Tem. Aí pulou. Aí a evolução deu salto. Assim funciona. E a prova que a gente tem, né, são o nosso comportamento, por exemplo, diante de uma pandemia, como a gente está vivenciando agora. Porque então a estrada ainda é longa, o trabalho é muito grande para a gente fazer, então à frente, né? É longa. Mamãe?
Então, vamos entender aqui, né, o que o Haroldo fala aqui sobre 2057, que eu quero falar sobre mundos superiores e mundos inferiores, né? Porque quando ele fala, que é o capítulo 3, na casa do meu pai, na casa do pai há várias moradas, ele fala de mundos superiores e mundos inferiores. Então, eu trouxe esse vídeo do Haroldo, né, que quem traz a informação de 2057 é o Chico Xavier. Então, o Chico Xavier, ele fala num programa de televisão da Hebe, na década de 70, né, se eu não me engano, que o Emmanuel afirma que o planeta vai adentrar a partir de 2057 num ciclo novo de planeta de regeneração. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender isso, o que é um ciclo novo, né? O que acontece? Pelas leis de Deus no universo, o espírito ele tem que evoluir e os planetas também. Não adianta só o espírito evoluir e não ter o planeta estruturado para isso. Por isso estamos a lei do progresso. Os ciclos, são os ciclos que duram, pelo menos pelas informações trazidas por Emmanuel e Chico Xavier, de 7.000 a 7.000 anos, né? Então ele passa primeiro o planeta primitivo, né? O planeta primitivo, vamos botar assim, os homens da caverna, né? O início de tudo, né? Aí ele passa para o planeta de prova e expiação, que é o planeta que nós vivemos. Então nós aqui, o planeta de prova e expiação, nós vamos provar e expiar tudo, né? Aí, a partir de 2057, que é aí que ele estava explicando que as pessoas fazem confusão, né? Santo Agostinho, ele coloca lá no capítulo 3, que há várias moradas na casa do meu pai, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho ele fala que os planetas de regeneração são os planetas felizes. Aí eu vou explicar o que significa esses planetas felizes. Em relação ao que o Haroldo falou de um ciclo novo, feliz ou ditoso. Então, quando chega no planeta de regeneração, né, aí nós temos planeta de regeneração, depois planeta feliz ou ditoso, depois o planeta celeste, o divino. Então, aí vamos entender essa colocação do Haroldo e a dificuldade de algumas pessoas entender isso. Quando nós chegamos no planeta de regeneração, ele tem prova e expiação, mas só que as provas e expiação que se tem no planeta de regeneração, elas são mais leves do que num planeta de prova e expiação. Então, no planeta Terra, que nós estamos ainda no ciclo, né, e passando para a transição, nessa transição, aqui se prova, tudo pesado, câncer, doenças graves, tá? Então, no planeta de regeneração, não tem câncer, não tem autismo, não tem pessoas retardadas, né? Então, é essa que é a diferença. O que nós vamos lá fazer uma expiação mais leve que existe no planeta de regeneração, né? Então as provas que a pessoa que tinha que passar, exemplo, uma pessoa que foi viciada, ela não vai adentrar num planeta de regeneração, né? A prostituição, ela não entra no planeta de regeneração. Então muitas coisas elas são modificadas. E aí, por isso, quando ele fala lá que a predominância no planeta de regeneração é a espiritualidade, não mais o materialismo. Porque o materialismo, ele reina no planeta de prova e expiação. No planeta de regeneração é a espiritualidade que reina, né? Então, a espiritualidade reinando no planeta de regeneração, ela vai ser maior do que
o materialismo. E como que o materialismo ele vai adentrar dentro de um planeta de regeneração? Aí eu falei que não adentra a prostituta, mas o que acontece? Nós temos, ele fala aqui, é colocado no vídeo do Haroldo, sobre a pandemia do coronavírus. A pandemia do coronavírus é um flagelo de Deus. Quando os planetas eles estão mudando de ciclo, né, e os espíritos encarnados eles não querem mudarem, os flagelos destruidores de Deus, ele está ali para fazer tudo. Então nós temos furacão, terremoto, tsunami, tornados, né, mudança climática, vírus, pandemia, o exemplo do coronavírus. Então o coronavírus vem para fazer uma reciclagem no planeta, nos espíritos. Então vai retirar esses espíritos que estavam pecadores, né? Vamos botar assim. Aí esses espíritos pecadores, determinados deles, grupos deles, no caso da pandemia do coronavírus, é um choque, né? Quando eles adentram no mundo espiritual. E através desse choque, esse espírito ele pode mudar. Aí ele pode ir lá, ele vai se arrepender. Ele se arrependeu, né, o pecado dele é leve. Exemplo, ele cometia adultério. Não quis sair da vida do adultério, mas se arrependeu com o choque que ele teve no mundo espiritual, sendo pela pandemia do coronavírus. Aí ele vai ter essa chance de ir para o planeta de regeneração, vai provar e tal. Mas quando ele encarna no planeta de regeneração, ele se arrepende de ser arrependido, né? Então ele começa a querer cometer adultério, só que lá não pode. Existe um sistema. É como se eu fosse tentar entrar para a universidade, eu tenho que fazer uma prova lá qualquer para me entrar, senão eu vou ter documentos que eu terminei o ensino médio, o ensino fundamental, para poder adentrar. Então existem regras, né, para adentrar, né? É a mesma coisa no planeta de regeneração, existem regras. E quando são descumpridas essas regras, o espírito é convidado a se retirar. Então, o que o Haroldo ele não explicou, mas eu só estou explicando, as provas no planeta de regeneração, ele tem prova e expiação, sim, mas são mais leves do que as provas e expiação dentro do planeta de regeneração em relação ao planeta de prova e expiação, né? E aí nós vamos ter no planeta feliz, aí que ele fala que no planeta de regeneração, por ter essa regra toda em relação ao planeta de regeneração, ninguém vai ser anjo, lógico que ninguém vai ser anjo, mas Santo Agostinho, ele escreve que os planetas de regeneração são os planetas felizes, mas ele não está falando a felicidade do planeta feliz ou ditoso, em relação ao quê? A não se cometer mais pecados que se comete no planeta de regeneração. Então, por isso, são mais felizes, né, nesse contexto. Aí quando ele fala que para nós chegarmos a um planeta feliz ou ditoso, vai levar milênios, séculos, dezenas. Então, esses milênios são os 7.000 anos que o Chico Xavier trouxe através do Emmanuel, né? De Emmanuel. Então, são 7.000 anos. Aí, vai ter ainda pecado, mas são muito leves, são pequenos. Aí passa para um mundo celeste ou divino, que esses pecados não tem mais, né? Então são essas fases que é colocada. Então por isso eu coloquei de mundos superiores e mundos inferiores do sistema. Aí eu queria fazer uma colocação sobre o planeta Terra de prova e expiação, sobre a forma relativa e absoluta. Por que a relativa e absoluta? Todos os espíritos encarnados no planeta de prova e expiação são espíritos imperfeitos. Então você vai ter exceções
nessas imperfeições, né? E quais são essas exceções às imperfeições? Tem espíritos que são diferentes, então vamos botar aqui espírito diferente, botar Jesus, né? Encarnado, Chico Xavier, Divaldo, né? e outros diferentes. E aqueles que estão entrando para serem diferentes, procurando essa diferença. Eu me incluo nesse ser. E tem aqueles que têm a inteligência mediana. O que é inteira inteligência mediana? São aqueles espíritos encarnados como humanos que, quando recebe uma ofensa, perdoa, né? Mas fica remoendo o ódio dentro de si, aí recebe outra ofensa, não perdoa, e não perdoa mais aquela que ele perdoou. Então, a inteligência mediana. O que está abaixo da inteligência mediana são os viciados, né? Os assassinos, viciados em drogas, prostitutas, né? São os viciados, né? Viciado em alimentação, que são aquelas pessoas obesas com 200 e poucos quilos. Então, né? É nesse contexto, né, que estão abaixo da inteligência mediana. Então, o que é relativo não pode ser absoluto, né? Nesse contexto que eu faço essa colocação, né? Então, era o comentário que eu queria trazer para hoje sobre mundos inferiores e mundos superiores, era esse. O próximo comentário, né, do Papo de Domingo vai ser sobre os flagelos destruidores. Os flagelos destruidores, nós podemos encontrar aqui, nesse livro aqui, o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, onde que ele fala na questão 737. Na questão 737, ele fala dos flagelos destruidores de Deus, que eu faço sempre comentários sobre os flagelos destruidores de Deus. Então, os flagelos destruidores de Deus, ele vem para quê? Para fazer uma higienização no planeta, né? E nos espíritos. Por quê? Como eu já falei, todos os planetas, né, pelas leis de Deus, ele tem que ter evolução, ele não pode ficar estagnado para sempre. Então, o planeta Terra, como é que ele foi construído? O planeta Terra ele foi construído através de quê? De cometa, de raio, né? O ouro, a prata, todos os metais vindo da onde? Das estrelas quando elas morrem, né? Então, é jogado aqui no planeta. E aí, houve essa construção, né? Então, o planeta, ele vem construído e ele vivia só de oceano, né? O oceano tampava o planeta todo, mas o que acontece? Um planeta pequeno choca com o planeta Terra. E a fragmentação desse choque surge o quê? O satélite artificial, o satélite natural da Terra, que é a Lua. Só que a Lua, ela é atraída, só que a Terra ela é atraída pela Lua, né? A Lua vai se distanciando, a Lua e a Terra vai se aproximando da Lua. Nessa ida e vinda de aproximação ou não, as marés elas vão ficando baixas e vão aumentando. Então, dentro dos oceanos tinham os seres aquáticos, né? Quando a maré ficava baixa, ficava poça d'água na terra. E essa poça d'água ficava lá os seres aquáticos. Aí os seres aquáticos passavam para a terra. E quando a maré ficava alta, tampava aquilo. Então, os seres, né, vivos, ele vem desoceano para a terra, até chegar à formação dos humanos. Aí entra o ciclo hominal, que é o ciclo dos humanos na Terra, e até chegar a nossa fase, né? Então, dentro do planeta, então o planeta ele se tornou o quê? Um planeta primitivo, né?
Aí ele passa as outras fases para um planeta de prova e expiação, que é o planeta que nós vivemos. E aí ele vai passar para um planeta de regeneração, depois para um planeta feliz ou ditoso, e depois para um planeta celeste ou divino. Né? O que acontece? No planeta a evolução dos planetas vai ter que ter uma higiene. Essa higienização é colocada pelos flagelos destruidores de Deus, que são o terremoto, tsunami, tornado, furacão, mudança climática, né? O vírus, pandemia. Então o exemplo é o coronavírus. Então os flagelos destruidores de Deus, ele vem fazer essa higienização por que ele vem fazer higienização no planeta? Porque ele vai melhorando o planeta e vai retirando aqueles espíritos que ainda vivem no pecado, né? Então para entrar para um novo ciclo. Então os flagelos destruidores de Deus, eles vêm fazendo isso. Em cada ciclo de planeta, os flagelos destruidores, eles vão diminuindo a sua maneira de agir, até chegar a um ponto de ser bem lenta, né? As suas modificações, não dessa forma bem primitiva, violenta que existe aqui no planeta. Eles vão mediante a vibração do planeta, de espírito também. Então era isso que eu tinha que falar, né? Então passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, né? Por mais um papo de domingo, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus, né, para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão e irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.